O Caiado, ele literalmente passou por cima dos jornalistas que atualmente estão militando demais, hein? O Caiado, nessa entrevista, ele conseguiu rebater todos, de verdade, ele conseguiu rebater todos os argumentos que os jornalistas jogaram pra cima dele. Afinal, o Caiado já é macaco velho, né? E a gente sabe que macaco velho não pula em galho seco. E o Caiado, ele tem mais de 40 anos de vida pública. Então, meu amigo, pensa num cara duro de debater, hein? Enfim, lembrando que o Caiado, o ano que vem, ele será candidato à presidência, hein? Não se esquece, ele é um nome forte. Enfim, nessa entrevista, ele falou se ele vai anistiar o Bolsonaro se ele ganhar as eleições. Ele falou de quem é a culpa, ele jogou toda a merda no ventilador, falando aí de quem que é a culpa da taxação dos 50% do Donald Trump. Enfim, bateu boca com a jornalista que eu fiquei até com vergonha alheia, eu confesso, fiquei até com uma dosinha dela. Mas enfim, sem muita enrolação, né? Vamos aqui para a entrevista que tá bem interessante porque o chicote, meu amigo, estralou. Bora ver aqui. Deixa eu pôr aqui o fone de ouvido pra gente assistir junto, beleza? E enquanto isso, se você não é inscrito do canal e também gosta desse mundo maluco que é a política do Brasil e também tá cansado desse governo atual, considere ser inscrito aqui no canal que eu vou ficar feliz de ter você por aqui, beleza? Aqui eu vou atualizando a gente de tudo que tá acontecendo porque o ano que vem é tempo de eleição. Show? Vamos aqui pro vídeo, ó. Eu não vou ficar cortando muita gente, hein? Eu vou assistir ele na íntegra com vocês, tanto que eu coloquei até a minha webcam de fundo aqui. Vamos lá. Desculpe interromper o senhor, mas no caso do Brasil tem uma diferença em relação aos outros países, que é o que o governo brasileiro argumenta, que o Brasil é praticamente um único país onde existe um componente político fortíssimo. Não estamos falando só de tarifa. Aqui, Donald Trump colocou como condição para fazer uma negociação comercial a interferência no processo judicial de Jair Bolsonaro. Ele quer anistia para Jair Bolsonaro. E aí, como é que Lula vai ligar para ele para discutir, argumenta o governo brasileiro, a soberania do país ou o andamento de um processo judicial? Não é diferente do caso da China ou da Índia? Raquel, com todo respeito, Raquel, em que momento chegou a esta situação que você cita? Depois que o Lula o provocou durante mais de 10 vezes, com piadinhas, com agressões espontâneas, querer desdolarizar, querer criar uma nova moeda, tá certo? Querer, ao mesmo tempo, romper acordo com os Estados Unidos, crítica de que ele é um imperador, não foi eleito, na maior vitória que os americanos já deram ao presidente da República. Então, essas coisas todas, tá certo? Isso é aquilo. Provoca. Mas, governador, mas vamos só aos fatos, governador. Ele quer realmente aí se resguardar na condição de tadinho. Governador, mas, por exemplo, vamos aos fatos. A carta do Trump, no abre da carta do Trump, ele fala exatamente sobre o processo de Bolsonaro, né? Que é isso que a Raquel estava falando. Quer dizer, a pressão que vem dos Estados Unidos é para que o governo brasileiro interfira no judiciário brasileiro. O executivo interfira no judiciário brasileiro. Quer dizer, isso faz algum sentido na sua visão? Não, de maneira alguma. Não tem nenhum sentido. Agora, por que o processo deteriorou? Olha, eu sou o maior adversário do Lula, o mais longevo adversário do Lula. Conversei com o Lula desde o primeiro dia que ele ganhou a presidência da República. Não tem nenhuma dificuldade de falar com ele. Tá certo? Agora, por que ele provocou esta situação? Fabiola, uma coisa importante na vida da gente é a experiência que a gente acumula. Está aí o Josias, tá certo? Que sabe que quando o Bush ganhou as eleições nos Estados Unidos, tá certo? Nós tivemos uma reunião no Canadá, o Fernando Henrique nos convidou à época, deputados federais, senadores e tudo. E estava lá exatamente o Hugo Chávez, tá certo? E começou a provocar o Trump, o Bush, entende? Então você nota que isto é uma prática, tá certo? Muito característica da América Latina, certo? Então, desde aquela época, começou essa provocação para aí fazer o que fez na Venezuela,
Se você buscar, os fatos se repetem, a história se repete, só que em momentos diferentes. Então, o que o Lula fez foi isso. Tem algum motivo, eu lhe pergunto, tinha algum motivo, Fabio, de um presidente do Brasil que tem o seu maior aliado, que são os Estados Unidos, e simplesmente chegar e se posicionar, ser um imperialista, vem chupar jabuticaba, vou desdolarizar a moeda no mundo. Então, quer dizer, são essas agressões, isso leva a quê? E qual é o objetivo? Aonde ele quer chegar? Agora, você quer discutir a consequência do problema? Não, mas qual é a causa determinante do problema? Isso não pode ser deletado de maneira alguma. Então, essas coisas que precisam de ser... A narrativa tem que ser na extensão dela, tá certo? Objetivamente, como é que o senhor avalia o trabalho que está sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Como é que o senhor avalia o comportamento? O problema dele, ele é deputado, ele faz o que ele quiser, ele tem a liberdade de falar. Os meus opositores aqui em Goiás têm liberdade de agir, Josias. Perdoe, só para complementar o raciocínio. O senhor é candidato à presidência da República, não é? Sou. E o eleitor espera enxergar nos candidatos um exemplo, não é? Então, nesse sentido que eu gostaria de ouvi-lo sobre a sua opinião, que ele tem o direito de fazer o que ele bem entende, sim, e ele está fazendo, né? Mas como candidato à presidência, qual é a mensagem que o senhor emite ao eleitorado? O que é que o senhor acha do trabalho que ele realiza? Olha, em primeiro lugar, eu sou candidato a presidente da República, e repito aqui a vocês todos, para que no primeiro dia de presidente da República eu vou assinar a anistia de todos, em primeiro lugar, tá certo? Eu vou pacificar o país. Em segundo lugar, eu, presidente da República, tá certo? Eu vou entender que terão ali dezenas, eu já fui do parlamento durante 24 anos, já terão ali dezenas de deputados e senadores que farão oposição a mim. Esteja ele no Brasil, esteja ele na França, esteja ele nos Estados Unidos, esteja ele na Austrália, onde quiser, é direito dele. Bom, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ir lá declarar o que ele desejar. Eu não vou guiar o meu governo, porque um deputado foi lá falar mal de mim. Mas o governador, é direito dele interferir, é direito dele prejudicar as empresas brasileiras, governador? É direito dele prejudicar as empresas brasileiras, porque assim como alguns estão vendo, que ele fez isso, né? Mas eu acho que esse que é o que o Josias está perguntando. O senhor, como um governador de estado, que tem que, inclusive, lidar com isso no seu estado. O senhor, como um pré-candidato à presidência da República, quando o senhor vê um parlamentar que é da direita indo para os Estados Unidos e pedir para que o governo americano interfira no Brasil desta maneira, prejudicando economicamente o Brasil, o senhor acha que tudo bem? É uma liberdade de ele fazer isso? E o Lula ir lá na Argentina e mandar soltar a ex-presidente condenada por corrupção, ela ir mandar o avião da FAB lá no Peru para buscar a condenada, a primeira-dama também para o Brasil. Agora vem cá, vamos com todo carinho, Fabiola, com todo carinho. É o seguinte, quando o médico é incompetente, tá certo? A culpa do insucesso é a circulante de sala na cirurgia, entendeu? Então, se você quer buscar, tá certo, uma situação de querer explicar tudo o que está ocorrendo, porque tem a voz de um deputado fora do Brasil, tá certo? E você imaginar que a estrutura de um governo federal e um presidente da República, com toda a estrutura de um Itamaraty, ele não consegue superar este problema, então esse cidadão não está preparado para governar. Governador, por favor. Vamos botar nos devidos lugares, tá certo? Não vamos achar o culpado, não. O cidadão, a cirurgia foi ruim, o paciente foi a óbito, a culpa não foi do circulante de sala, não. A culpa foi do cirurgião mesmo, tá bom? É isso que a gente tem que ser direto na vida. Não vamos querer tapar o sol com a peneira. Não vamos querer tapar o sol com a peneira. Imagina bem um presidente da República e você vem me dizer, Josias e Fabiola, que o Lula não está aplaudindo o que está acontecendo lá dentro de casa.
Que o maqueteiro dele não está mandando ele falar isso toda hora. Governador. Ora, vamos ser realistas, gente. O presidente da República quer a crise. Ele quer a crise, Josias. Vamos ser realistas, Fabiola. Ele quer o acirramento com o Trump a todo momento. Você não enxergou isso? É a única maneira, o cara está lá, tá certo? Ele não tem programa de governo. De repente, vocês dão publicidade. Não, ele está contra os BBB. As bets, os bancos e os bilionários. Ele é o presidente. Por que ele não faz nada? Agora ele é contra o Trump. Ele é contra o Trump por interesse. Da mesma maneira que ele é contra o BBB. Por que ele não toma atitude contra o BBB? Governador. É bet está na mão dele. Banco está na mão dele. Os bilionários estão na mão dele. Por que ele não toma decisão? Governador, o senhor é a favor do fim do foro privilegiado para que os deputados possam escapar do que eles chamam de chantagem do Supremo, ou o que a gente também pode olhar para um outro lado, das garras do Dino? Você nunca me viu me pronunciar contra qualquer decisão no sentido de promover a asepsia, a limpeza, a correção e a combate à corrupção. E sou dos poucos homens no país que, com 40 anos na vida pública, nunca vocês me viram envolvido em bandalheira. Tá certo? Então, da minha parte, tá certo? Eu estou totalmente à disposição a ser investigado por quem quer que seja e comprovar meu patrimônio e de que maneira eu mantenho a minha família. Então, este assunto aí, tá certo? Eu nunca na vida tirei do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, as suas prerrogativas. Jamais tirei do Supremo Tribunal Federal as suas prerrogativas. Sou bem claro em relação a isso. Jamais. Sou homem que acredito e acho que nós devemos, sim. E avanço dizendo que um próximo presidente da República, tá certo? Precisa ter coragem para amanhã insurgir contra o uso indevido dessas emendas impositivas, tá certo? E tem citado isso desde 5 anos atrás que eu comecei meu governo, tá bem? Agora, se tem presidente que tem medo de CPI e fica abrindo as pernas para emenda impositiva de bancada, de comissão individual, isso eu não vou discutir. Agora, se eu for presidente, eu vou saber tratar do assunto como eu sei como o meu governo do Estado de Goiás. Mas o senhor é contra ou a favor do fim do foro? Porque o seu partido tende a votar pelo fim do foro privilegiado. Bom, eu estou dando a minha opinião. Tá certo? Se eu estivesse lá no plenário, você sabe que eu sou bom de tribuna e sou bom de regimento interno. Tá certo? A minha posição é que prevaleça com o Supremo a análise de tudo aquilo que acho que devem fazer em relação a deputados, senadores e presidente da República. Então o senhor é a favor do foro privilegiado? Contra o fim do foro. Sim. Sim. Para ficar mais claro. O governador, sim, olhando... vai lá, Josias. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, governador. Hoje há 2 tipos de direita no país, né? Há uma direita que tenta se apresentar como um ramo racional do conservadorismo e há uma banda meio neandertal, né? Na época da pandemia, o senhor, que é médico, inclusive, rendeu homenagens à ciência e se afastou naquela ocasião, momentaneamente, do Bolsonaro, que falava em cloroquina. Agora, o senhor tem dúvidas em relação a se houve ou não tentativa de golpe no Brasil e avisa já de antemão que eleito assinará a anistia, já no primeiro momento de um eventual governo seu no Palácio do Planalto. A minha dúvida é, não acha que em 2026 teremos uma eleição novamente bem acirrada e que será definida ali no VAR pelo voto de centro? Não receia que esse negacionismo em relação ao golpe seja a nova cloroquina? Não receia perder o voto desse eleitor de centro que tende a definir o resultado da próxima eleição? Não, Josias, sabe por quê? Porque eu sou um homem que não me curvo às decisões que tendem a ser populistas e que realmente possam trazer ali benefícios temporários. Eu sou um homem que acredita em princípios. Eu sou um homem que a vida toda fiz política com espírito público, certo? E se você buscar o fato do 8 de janeiro... certo? E se buscar a fala dos ministros, tá certo? Entre eles, tá certo? O que hoje está na saúde, o ministro Supremo Flávio Dino, você vê que a única pessoa
como governador, que fez com que não chegassem mais ônibus em Brasília e que se ofereceu para poder não deixar com que houvesse menor depredação sobre os prédios públicos, fui eu, Ronaldo Caiado. Entende? Então busque do Padilha e busque do Dino. Tá bom? Busque dos dois. Você acha que se eu presidente da República, Josias, não quero 8 dias, não quero um dia só. Eu quero 1 minuto só como presidente da República. Você acha que alguém vai entrar, eu, presidente da República, vai entrar em Brasília e vai quebrar os poderes? Você acha que isso vai acontecer? Não existe hipótese, porque não tem governo. O governo tem complacência com tudo isso que está acontecendo. E teve complacência. Tá certo? Nunca quis atuar. Um homem que tem as informações todas como presidente da República não sabe atuar fortemente e botar as tropas na frente ali do Congresso Nacional e falar ninguém entra um passo para frente. Então, isso é falta de capacidade de governar. Eles deixaram acontecer também para criar esse clima todo. Agora, o que existe é falha, da mesma maneira que ele quer agora criar esse clima, tá certo? Ele governou 2 anos com 8 de janeiro. O governador, eu acho... Josias, o que ele fez no governo até hoje que não foi o 8 de janeiro? E por que eu vou fazer anistia? É o que eu disse, eu vou repetir Juscelino Kubitschek. Eu gosto de história. Vou repetir Juscelino Kubitschek. Vou forrear e vou governar. Tá certo? É isso aqui a maneira de governar o Brasil. O governador, o senhor... Houve ou não houve tentativa de golpe? Tentativa de golpe? Cadê o chefe do golpe? Hã? Não, governador. Agora, vem cá. O senhor rasga os depoimentos. Não, só para concluir, governador. O senhor rasga e... O senhor ignora os depoimentos dos comandantes militares? Eu não estou ignorando. Deixa só ele concluir a pergunta, governador. Deixa só ele concluir a pergunta. Deixa ele concluir a pergunta. Só para que a gente possa... Eu fui o único governador, deixa ele concluir a pergunta para que a gente possa entender a conversa, governador. Deixa o Josias concluir a pergunta. Bom, a minha dúvida, governador, a gente tem um julgamento em curso, né? Há depoimentos de comandantes militares, né? O delito... inclusive está previsto numa lei sancionada pelo então presidente Bolsonaro, o delito é tentar o golpe, tentar subverter a democracia. Senão não estaríamos nem nós aqui conversando, né? Se fosse um golpe exitoso, talvez estivéssemos em outra realidade. E aí há os depoimentos dos militares. Agora, no Supremo, um general reconheceu lá, olha, de fato existe aquele plano para assassinar o presidente eleito, o vice, o então presidente da Justiça Eleitoral, existe, mas era só um pensamento digitalizado. Estava no computador dele, mas aquilo era um pensamento digitalizado. Quer dizer, essas coisas todas não compõem um cenário que caracteriza a tentativa de golpe. A seu juízo, isso deve ser desprezado. Não seria o caso de haver uma punição, até para mostrar que a democracia é sólida. Por que falar em anistia diante desse cenário? É isso que eu queria entender, governador. Você é um estudioso, Josias. Na época de Juscelino Kubitschek, não foi movimento de quebrar a Câmara, o Senado, com pessoas desarmadas, não, Josias. Foi a aeronáutica brasileira, que, baseada em Jacareacanga e Aragarça, ali tentaram a queda do Juscelino. Certo? E ele disse, olha, eu preciso de governar. Ficar a vida inteira discutindo esse assunto, não vou admitir mais isso nem nada, mas lá você tinha a aviação, tinha os militares, tinha a tropa armada, tinha tudo. Ele falou, olha, deixa eu governar. Josias, se você quiser continuar explicando o Brasil atrasado como está, em todas as áreas, e quiser continuar a pauta na imprensa até o final do ano, e só vai ter solução o Brasil a hora que a gente derrotar o Lula. Tá certo? Se você quiser discutir a pauta do 8 de janeiro e esquecer a educação, a saúde, você esquecer os faccionados que tomam grande parte da sociedade, do seu estado, de Salvador, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão, da Amazônia toda, de tudo isso, se você quiser achar que tudo isso é acessório, e você achar que esse foi um problema muito grave,
Eu também presenciei o MST quebrar o Congresso Nacional, quebrar o Ministério da Economia, quebrar posto de pedágio, sequestrar áreas de pesquisas, incendiar, fazer as maiores barbaridades. Nunca concordei com isso, nunca. Tá certo? Então, essas decisões, elas precisam ser feitas e reafirmadas pelo Supremo. Certo? As minhas críticas, elas foram as decisões monocráticas, não a decisão do Pleno Supremo. Tanto é que, na mesma linha de raciocínio minha, a Folha de São Paulo soltou um editorial claro, dizendo dos excessos. Quando você tem um colegiado, quem pronuncia não é o presidente da Câmara, quem pronuncia se é a pauta de emenda constitucional 308, se a lei complementar 257, se a lei ordinária, a maioria simples. Então, é isto que se deve fazer quando se tem um colegiado. Então, essa tese de achar que, olha, está se rompendo, está se quebrando a democracia, não. O PT fez uso disso para não governar durante 3 anos. Eu pergunto o que o governo fez até hoje, a não ser 8 de janeiro. Ó, meio-dia e 2 minutos. Vai lá, Raquel. Governador, eu queria saber como é que estão as articulações para 2026. Né? O ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, está inelegível, muito provavelmente vai ficar afastado, né, do pleito. Os governadores de oposição tiveram reunidos recentemente. Que caminho que o senhor está enxergando? O senhor acha que a direita vai unificada em 2026 já no primeiro turno? Ou o senhor sente uma tendência de ter vários candidatos, inclusive vários governadores, para uma aliança apenas no segundo turno? Como o senhor está vendo o cenário? Exatamente aí naquilo que você alinhou no final da sua pergunta. Ou seja, o primeiro turno, nós teremos aí 3 a 4 candidatos da centro-direita, certo? Que é esperado. E o segundo turno, nós teremos uma total convergência entre todos nós para caminhar com aquele que realmente chegou ao segundo turno. O senhor abriria mão da sua candidatura em nome de alguma outra pessoa para que essa aliança seja ainda mais forte da direita brasileira? Por exemplo, Tarcísio de Freitas ou alguém da família Bolsonaro. O senhor abriria a mão da sua candidatura ou não? Não, por um motivo muito simples. Porque tudo que o governo federal quer é um candidato só, não sendo Bolsonaro. Ou você não conhece o PT? Você imaginou bem um candidato só contra o Lula no primeiro turno? É o sonho dele. É o presente que ele quer. Tá certo? Ele vai massacrar esse cara. Você acha que ele tem limite para usar a máquina do governo para massacrar um candidato? Então, quem é que não conhece a estrutura do PT para promover isso? Distorcer, mentir, corromper. Então o senhor vai com a sua candidatura até o final, é isso? Lógico que eu vou. Tá certo. Lógico que eu vou. Qual é o papel, governador, o papel que o senhor imagina que o ex-presidente Bolsonaro terá nesse jogo? Acha que ele deveria, desde logo, apoiar alguém ou desde logo reconhecer que está inelegível e se retirar do processo? Não. Josias, a gente conhece bem a política, né, Josias? E você sabe que eu jamais teria ousadia de me dirigir a quem quer que seja e dizer o que ele tem que fazer. Até porque foi um ex-presidente da República. Ele sabe avaliar muito bem o que ele deve fazer. Tá? Eu sou uma pessoa que eu sou muito litúrgico, eu gosto de conversar aquilo que está dentro dos meus limites, certo? O que eu posso adiantar é que o apoio do presidente Bolsonaro, ele tem uma influência muito grande para que o candidato chegue ao segundo turno. Agora, dependendo do candidato, se ele realmente não tiver coragem de assumir as posições e poder debater com coragem esses temas que serão levados na eleição de 2026, às vezes o apoio pode não configurar na transferência de votos. Você sabe que uma coisa é o cidadão ser candidato, outra coisa é ele indicar uma candidatura. Então eu acho que isso aí
depende do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, sim, ele tem uma influência indiscutível, tá certo? Indiscutível. Tem uma capacidade de mobilização. Agora, vai depender também da performance do candidato. Certo? Não é porque você apoiou alguém que você vai transferir os seus votos para alguém. Então, tudo isso vai entrar no processo eleitoral. Certo? Quem tiver mais competência vai chegar no segundo turno. Meu amigo, o Caiado é complicado de debater, hein? E falar pra você, tudo que ele falou nessa entrevista eu concordo 100%. O Caiado, ele é macaco velho e, como eu já disse, macaco velho não pula em galho seco, meu amigo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, confere se você já é inscrito e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Lembrando que aqui eu atualizo a gente de tudo que tá acontecendo nesse mundo maluco da política do Brasil. Fechou? Tamo junto, valeu, vou nessa, até o próximo vídeo. Fui!